Quem vai analisar o desfecho desse julgamento é o especialista em Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão. Olá, doutor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Doutor, para a gente começar, eu queria uma avaliação sua sobre essa sentença, então, dada ao Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Essa sentença, na sua avaliação, é justa, era esperada ou houve alguma surpresa? Não, me parece que era esperado, na medida, inclusive, que os próprios autores já haviam confessado a prática dos crimes, as suas participações naquele evento, né? Um evento de extrema gravidade. Então, considerando todas as circunstâncias em que o crime se desenvolveu, tudo aquilo que eles foram realmente acusados, me parece que a sentença ela ficou dentro daquilo que se aguardava de fato. Doutor, uma dúvida que fica no ar, para principalmente nós que somos leigos na área, é que eles fizeram delação premiada, ou seja, assumiram o crime, deram informações sobre o crime, pensando em, digamos, regalias ou diminuição da pena, de fato a pena que foi aplicada hoje, 78 para um, 59 para o outro. Ela vai diminuir por causa dessa delação premiada? Tende a diminuir? A delação premiada, ela é um mecanismo jurídico, né, que permite com que aquele indivíduo acusado pela prática de um crime contribua com os órgãos de investigação, fornecendo informações relevantes até então desconhecidas pelos órgãos da persecução penal. A partir desse momento, eles passam a ter benefícios, e alguns dos benefícios, inclusive, podem variar, mas impactam no tempo de permanência no encarceramento, como isso vai acontecer nesse caso específico, tanto assim que, claro, eles não ficariam, até pela própria regra legal, já não ficariam o tempo inteiro, porque num regime fechado, em razão das regras de progressão. Mas nesse caso, ainda mais, porque um dos benefícios da delação premiada foi exatamente fixar tempos máximos de regime fechado, no caso do Rony Lessa, inclusive, um tempo de regime semiaberto. Então, por isso tudo, a delação premiada, em razão da relevância das informações que eles prestaram, acabam contribuindo para esses benefícios que eles obtiveram. Então, dá para saber quanto tempo cada um vai ficar preso? E os prazos, eles não começam a contar a partir de agora, quando foi dada a sentença, é isso? Lá em 2019, quando eles foram presos preventivamente. Exato. O tempo de prisão preventiva, ele conta dentro dessa dosimetria total que foi fixada. Então, desde 2019, eles já estão ali com um período praticamente aí de 5 anos, né, descontados da decisão e do período que deveriam ficar presos, recolhidos no sistema prisional, como um desdobramento dessa condenação. Então, o impacto realmente existe no desconto do prazo total com esses que eles já estão cumprindo. Doutor, algo que chamou a atenção também foi que o Ministério Público pedia a pena máxima, que era de 84 anos de prisão, e afirmou que vai recorrer da sentença. Como é que funciona esse próximo passo para recorrer? É possível aumentar a sentença mesmo sem um novo tribunal do júri? Na verdade, quando você discute a dosimetria da pena, isso pode perfeitamente ser feito por um órgão de revisão, que no caso é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público vai certamente trazer ali algumas alegações para combater ao cálculo aritmético da pena desenvolvido pela juíza. Então, não estaríamos diante de uma ingerência do Poder Judiciário na convicção dos jurados. Não, manteria-se a condenação, mas seria uma revisitação ao regramento decorrente do cálculo de pena, porque o Ministério Público entendeu que acabou ficando aquém. Da mesma maneira, a defesa certamente também vai recorrer para poder buscar uma diminuição dessa pena com base em argumentos técnicos que serão ali apresentados, e o tribunal vai balizar as duas argumentações e, consequentemente, chegar a uma conclusão que pode ser manter a decisão fixada pela juíza com as suas dosimetrias, inclusive, ou aumentá-la acatando o recurso do Ministério Público e, eventualmente, diminuí-la se acatar os argumentos da defesa.
Doutor, explica pra gente como acontece a composição do júri popular. Eu vi que nesse caso foram 7 homens de pele clara, de meia idade. A defesa de Rony Lessa conseguiu dispensar, usando uma prerrogativa constitucional, lá 2 mulheres que, segundo eles, juradas do sexo feminino, considerariam automaticamente os réus culpados. Como que funciona esse processo? O que precisa ficar claro é que não necessariamente uma jurada do sexo feminino não teria ali a imparcialidade de efetivar um julgamento e já estaria lá predisposta a uma condenação. É uma opção da defesa, a nossa legislação permite com que tanto a acusação quanto a defesa possam dispensar alguns jurados que, por qualquer razão, independentemente de motivação, elas entendam que não seriam ali adequadas para aquele cenário, para aquele momento processual, para aquilo que está sendo discutido dentro do âmbito processual. Então, isso pode acontecer. A seleção dos jurados, nós temos anualmente uma lista de jurados que é apresentada. Dentro dessa lista, alguns são sorteados a comparecer no dia do julgamento e dentre esses sorteados se selecionam 7 pessoas que vão compor o conselho de sentença e aí sim a decisão é delas. Toda vez que nós falamos de um crime doloso contra a vida, a nossa Constituição, a nossa legislação impõe que o julgamento seja feito pelos pares daquelas pessoas que estão sendo ali julgadas. Por isso que nós não temos nesses crimes um julgamento direto pelo Poder Judiciário no que se refere ao juiz togado, e sim por pessoas leigas também, pessoas que compõem a sociedade que vão analisar e definir o veredito a respeito da culpa ou da inocência daquelas pessoas acusadas. Doutor, o senhor falou do tribunal do júri e agora eu fiquei na dúvida, muita gente está na dúvida, como é que será o andamento dos mandantes, o julgamento dos mandantes. Entre eles está o deputado federal Chiquinho Brasil e por isso o caso está sendo levado, está sendo organizado e está tudo no Supremo Tribunal Federal. Isso muda a forma do julgamento por ser um deputado ou vai seguir o mesmo parâmetro, mas de acordo com o STF? Como é que vai ser isso? O que tem que ser analisado é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal de que a prerrogativa de função, o foro por prerrogativa de função, que algumas pessoas até chamam de foro privilegiado, mas não é a denominação mais adequada, porque privilégio, ele remete a uma coisa individualizada e, na verdade, não é isso. O foro é privilegiado por conta da função. Você tem, muitas vezes, esse desmembramento. Aquele que tem esse foro por prerrogativa de função, ele acaba tendo o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, ao passo que outros, eventualmente, que não tenham esse foro por prerrogativa de função, mantêm o caminho normal, a tramitação do processo. Então, tem que ser analisado, principalmente o entendimento do Supremo no que se refere que o foro por prerrogativa de função ele pode ser invocado na medida em que o indivíduo pratica um delito durante o exercício do mandato. Então, essas circunstâncias são todas levadas em consideração para se definir onde e perante qual tribunal que as pessoas serão ali avaliadas em relação à sua culpa em decorrência daquela acusação. Nós conversamos com o especialista em Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade. Boa noite, doutor.